Oi pessoal, tudo bem? Vou selecionar alguns concursos e trazer mais questões comentadas para vocês. Para o vídeo de hoje, eu selecionei uma questão da Sesgran Rio, do concurso para psicólogo da Petrobras. Vamos lá então a questão? Questão. Considere-se a situação descrita abaixo. Um aluno é preso no campus de uma universidade federal portando drogas, e o fato dispara uma série de protestos do corpo discente. Para encontrar uma solução para a crise subsequente, é formado um grupo composto de representantes da polícia, alunos, representantes da reitoria e familiares do aluno infrator. Como é classificado o grupo em questão, de acordo com a teorização proposta pela psicologia dos grupos? Opção A, grupo primário. Opção B, grupo de tarefa. Opção C, grupo de comando. Opção D, grupo de interesse. E opção E, grupo informal temporário. Então vamos lá entender um pouquinho como é que funciona isso de acordo com Hobbes, que é um autor referência em concursos públicos. Definição de grupo. Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo. Os grupos podem ser formais ou informais. Os grupos formais são grupos definidos pela estrutura da organização com atribuições de trabalho e tarefas. Os comportamentos são estipulados e dirigidos em função das metas organizacionais. Exemplos de grupos formais: grupo de comando e grupo de tarefa. Já os grupos informais são grupos não estruturados formalmente, nem determinados pela organização. São grupos com formação natural que surgem em resposta à necessidade de contato social. Por exemplo, grupo de interesse e grupo de amizade. Os grupos formais, eles podem ser classificados entre os grupos de comando e os grupos de tarefa. Nos grupos de comando, há uma hierarquia que está presente e é observável. Então a gente pode dizer que um grupo de comando é composto por pessoas que se reportam diretamente ao executivo. Um exemplo, a diretora de uma instituição educacional e seus professores formam um grupo de comando, assim como um diretor de auditoria e seus inspetores. O grupo de tarefa também é um grupo determinado pela organização a fim de executar determinada tarefa. Porém, os grupos de tarefa podem ultrapassar as relações de comando, ou seja, nesse grupo pode ser que a hierarquia seja diluída, tá? Ou uma hierarquia horizontal. Um exemplo, dado pelo próprio autor, Robbins, 2009, na página 186. Se um estudante é acusado de um crime dentro da universidade, esse processo pode exigir a comunicação e coordenação entre reitor, o diretor da faculdade, o chefe da segurança e os professores. Esse conjunto de pessoas poderia ser definido como um grupo de tarefa. Assim, pode-se dizer que todos os grupos de comando são também grupos de tarefa, mas, como estes últimos podem romper as fronteiras hierárquicas, o inverso não é verdadeiro. Então a gente pode dizer que todo grupo de comando é um grupo de tarefa, sim, porque ele é formado pela organização e ele tem um objetivo. No entanto, nem todo grupo de tarefa é um grupo de comando, uma vez que pode não ser observada a hierarquia nesses grupos. Em relação aos grupos informais, a gente tem os grupos de interesse, temos também os grupos de amizade, além de outros grupos. Os grupos de interesse são definidos ou são compostos por pessoas que se unem para atingir um objetivo comum. Um exemplo são funcionários que se unem para reivindicar melhores condições de trabalho. A gente tem aí um grupo de interesse. Um grupo de amizade normalmente é formado por membros que possuem algumas características comuns. Essas alianças sociais geralmente extrapolam o ambiente de trabalho e podem se basear em características como idade, gosto por time de futebol, convicções políticas, religiosas, enfim. Um exemplo é um grupo de amigos que joga futebol nos fins de semana. Bom, vamos lá então para a questão. Um aluno é preso no campus da Universidade Federal portando drogas e o fato dispara uma série de protestos do corpo discente.
Para encontrar uma solução para a crise subsequente, então há um objetivo aí, é formado, a gente entende que esse é formado, existe uma organização, existe um interesse explícito. Então é formado um grupo composto de representantes da polícia, alunos, representantes da reitoria e familiares do aluno infrator. Não está claro aqui que há uma hierarquia, então vamos entender melhor o que se pede. Como é classificado o grupo em questão de acordo com a teorização proposta pela psicologia dos grupos? Opção A, grupo primário. Bom, o grupo primário é o grupo que propicia os primeiros contatos, como por exemplo, o grupo familiar. Grupo de tarefa, grupo formado a fim de executar uma tarefa. Grupo de comando é um grupo de tarefa dentro de uma estrutura hierárquica. O grupo de interesse, composto por pessoas para alcançar um objetivo comum. E o grupo informal temporário é um grupo de interesse que se une, composto por pessoas para alcançar um objetivo comum num espaço de tempo. Assim, de acordo com o que a gente viu, a opção que atende ao enunciado é a opção B, grupo de tarefa. Vamos lá conferir? Certo, opção B, grupo de tarefa. Bom, esse foi o comentário da questão. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.